Olá, pessoal. Parece que a semana hoje houve um complô para falar sobre esse assunto. Meu cabeleireiro falou sobre esse assunto, pediu para me conversar com ele, meus amigos, meus pacientes. Então, hoje eu vou falar sobre relacionamento. Algumas pessoas baseiam-se, têm a ideia de que um relacionamento é baseado na figura romântica. E a figura romântica foi inventada na virada do século. Na Idade Média, as mulheres viviam muito sozinhas e os escritores de cordéis viram que isso seria um bom assunto. Inventar um homem que saía de cidade em cidade, amando todas as mulheres, sem ficar na cidade, satisfazendo aquelas mulheres casadas que viviam sozinhas com seus filhos. Porque quando o homem saía para pegar um mantimento, ele passava 2 semanas. Ele ia para uma guerra para o seu senhor, ele passava 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então as mulheres viviam muito tempo sozinhas. E aí era um bom assunto para vender cordel. E isso chegou até a Idade Média, onde Shakespeare fez uma peça chamada Romeu e Julieta, em que no final os dois adolescentes que amam um ou outro acabam mortos. O que o pessoal da modernidade não entendeu é que William Shakespeare estava fazendo uma tragicomédia. Era para avisar, cuidado com seus filhos, que eles são abestalhados suficientes para cometer essa imbecilidade. E o amor moderno virou o amor desejado por todo mundo da modernidade. Hoje, a ideia é que se eu me sacrifico pelo outro, o outro sacrifica por mim. E isso realmente não funciona. Antes de sermos homens civilizados, nós somos homens animais, homens e mulheres animais. E os animais, eles não sentem esse tipo de necessidade de sacrifício. Pelo contrário, a lei mais básica do ser humano é a sobrevivência. Um ponto que eu gostaria de tocar é a questão de como se divide amor de paixão. Amor é trabalho. Você trabalha todo dia dizendo ao outro bom dia, boa tarde, gostando, tentando ajeitar, fazendo companhia e etc, etc. E paixão, como Freud dizia, é transferência. Você transfere para o outro aquilo que lhe falta. E transferindo para o outro aquilo que lhe falta, você acaba se dando bastante mal, porque o outro nunca vai ter aquilo exatamente que lhe falta. Você é uma moeda partida atrás de outra moeda que se encaixa. De longe parece que encaixou, mas de perto, com o tempo, é visto que não encaixa. Ninguém vai ser o seu contrário, porque você é único. E você sendo único, não vai achar o contrário exatamente único que encaixará em você. E quem descobrir isso primeiro arranca a outra metade do outro e deixa o outro sofrendo. Ou seja, a transferência, como Freud falou, é um malefício. Como dizia Vinícius de Moraes, paixão é fogo que arde e consome enquanto pode, enquanto dura. E isso não é muito satisfatório. As pessoas vivem a vida, casam por causa de paixão. E isso não demora muito tempo. Com essa coisa fugaz que é a modernidade, rapidez de se relacionar, conhecer pessoas, também fica fácil de destruir relacionamentos, acabar com relacionamentos, etc. Agora, vamos voltar ao princípio do amor grego. Como os gregos definiam o amor? Amor se dividia em eros, fíties e ágape. Eros é o amor sexual, aquele carnal, o amor do cheiro, o amor que é tesão. O ágape é o amor de sacrifício, aquilo que eu tenho que deixar de ter para ter um próximo passo, para avançar para um relacionamento. Se eu quero passar no vestibular, eu tenho que faltar às festas. Se eu quero ter um relacionamento, um casamento sério, eu tenho que deixar de bebedeira e festas e farras e etc, etc. Para trás. Se eu quero ter uma pala diplomata, eu tenho que gastar dinheiro para modelar e gastar dinheiro para botar gasolina e para trabalhar documento. Sem se perder alguma coisa para ganhar outra. Então, isso é ágape. Agora vem o principal. Esse é o principal ponto, porque eu acredito que é o principal ponto que regula ou que mantém um casamento em dia. Fíteas. Fíteas é o companheirismo. Fíteas é solidariedade. Fíteas são dois soldados com escudos encostados um no outro, se protegendo do combate e segurando o outro para que ele não caia. É a relação em que você dá aquilo que você pode dar ao outro. E não exige nada de troca, a não ser solidariedade. Então, o fitness, nesse ponto, é o principal de um relacionamento. Esses 3 pontos só existem se houver confiança. Para você prestar atenção, confiança existe nesses 3 tipos de que o grego dividia o que é o amor. Hoje, a velocidade do processo impede a velocidade de se relacionar, de se conhecer pessoas e de se terminar relacionamentos. Tornou a confiança muito cara, muito difícil de achar. E por isso, várias pessoas se enganam e vivem uma vida insatisfatória por pouco tempo, até descobrir que isso não mais satisfaz e que isso não mais corresponde à alegria ou felicidade de ninguém, de nenhuma das partes. Mas como trazer o fíteas, o eros, o ágape para dentro de um relacionamento? Né? Isso eu li a primeira vez sobre isso com um amigo, Pablo Capestrano. E hoje eu
pensei bastante, eu li muito tempo atrás, e eu vejo o seguinte, que o amor, o sexo, não pode ser diário. Tudo que você transforma em obrigação, perde-se a vontade e perde o desejo. Eu digo a vocês, se eu der lagosta a vocês todo dia, no café, no almoço, no jantar, ao chegar no final do mês, vão pedir para comer ovo frito. Aí você imagina. Então, se eu faço isso intermitentemente, faço sexo intermitentemente, um dia sim, 2 dias não, 3 dias sim, 3 não, 2 2 não, 1 sim, 2 não, assim eu vou causando uma falta no meu parceiro e também criando uma falta em mim. E se eu sinto falta, eu corro e desejo. Agora, o ágape, como criar um ágape dentro de uma relação? Como tornar o sacrifício fácil? É moderar. Moderar. Você sabe que sua relação nunca vai ser perfeita. Você sabe que precisa diminuir a sua exigência em relação ao outro. Porque, ao mesmo tempo, quando você diminui essa sua exigência em relação ao outro, você faz com que o outro diminua a sua exigência em relação a você. Então, o seu sacrifício não vai ser mortal, duro, doentio ou até insuportável. Vai se tornar moderado e suportável. Dessa forma, os dois se aproximam. Na hora que eu esculhambo muito minha casa, eu não sou um cara arrumado. Eu jogo as coisas nas cadeiras, vou andando. Eu boto um cabedeiro lá da minha cama e fico jogando roupa lá. Minha esposa não gosta disso, então ela pede. E aí eu exijo também que ela fala demais. Eu exijo, eu peço, eu falo um pouco menos. E aí as pessoas vão diminuindo suas exigências e vão criando uma área mais tolerável. Eu vou me aproximando do que ela deseja. Eu vou ser o que ela deseja? Nunca. Ela vai ser o que eu desejo em relação ao comportamento? Nunca. Nós somos sujeitos de falta. Ou, como Schopenhauer dizia, o homem fica entre o ato de desejar e o tédio de possuir. Não vai existir ninguém que satisfaça o outro plenamente. O exemplo que meu professor me deu uma vez foi que nós somos um tornel, um barril com um furo embaixo. Quanto mais eu tento encher de satisfação e amor e agrado esse barril, mais a água flui, a pressão da água sai. Então o outro percebe que eu não satisfaço, vai procurar satisfação em outro alguém. Então, qual é o segredo? Eu passo uma marca na boca desse barril e satisfaço até essa marca, um pouco mais dessa marca, o que vai fazer com que essa pessoa, ela pense, esse sujeito só não me satisfaz porque ele não quer. Ela só não satisfaz porque ele não quer. E isso faz com que o relacionamento dure. Parece antirromântico. Mas é exatamente isso, antirromântico. Agora, para o fitness, como trazer o fitness para dentro de casa? O companheirismo. Eu pergunto todo dia, como foi seu dia? Do bom dia, do boa tarde, boa noite. Eu me interesso pelos problemas dela, ela se interessa pelos meus problemas. A gente luta para se aproximar do que o outro gosta. Eu gosto de rock, ela gosta de forró. Então, a gente é solidário em relação à música, ou é solidário em relação aos compromissos, aos desejos. A gente dá importância ao trabalho dela, ela dá importância ao meu trabalho. Ela me ajuda a gravar esses vídeos para vocês. E assim o companheirismo vai crescendo até se tornar ultra necessário. É como se fossem soldados que saíram de uma batalha e que, por uma vivência muito grande, juntos, tornam-se amigos essenciais um do outro. Ou seja, quando eu vivo com minha esposa ou eu tenho uma namorada, eu torno a presença dela essencial para aquele momento se tornar agradável. Ela, além de ser a minha amante, além de ser a minha esposa, ela se torna também essencial para a minha felicidade. Assim você traz o fitness para dentro da sua casa. É no combate do dia a dia, é nos problemas que a vida traz, é ajudar um ao outro. Eu digo, amor é trabalho, paixão é ilusão. Ponto. Pessoal, esse é um tema que, como todos os outros, é imenso, grande e não há como esgotá-lo. Então eu peço a vocês que qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, muita gente não vai concordar, muita gente vai concordar, mas eu coloco aqui à disposição para que qualquer crítica, qualquer pergunta seja colocada aí nos comentários ou no meu particular, não faz diferença. Eu só espero que vocês fiquem em paz.